Eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias em Atos, capítulo 1. E eu quero falar nessa noite sobre um tema que tem pulsado no meu coração bastante tempo, que o pastor Cláudio pregou sobre ele algumas semanas atrás, e que Deus tem convocado a sua igreja a falar. Avivamento. Nós estamos precisando tomar as promessas do Senhor e começar a concretizá-las. E nessa noite nós vamos falar como a igreja pode buscar esse avivamento, como a igreja tem que se comportar, o que a igreja precisa fazer para que as promessas do Senhor se tornem reais em nossas vidas. Nós estamos vivendo tempos em que os homens zombam de nós. Estamos vivendo tempos em que o temor do Senhor se esfriou completamente. Estamos vivendo tempos em que as nações tentam romper os domínios de Deus sobre essa terra. Nunca se falou tanto sobre se romper com a cultura cristã. Nunca se falou tanto em se romper com a cultura cristã judaica, porque nós cremos no mesmo Deus que os judeus, no mesmo Deus da Bíblia. As nações têm zombado de nós. O inimigo tem feito planos para que famílias sejam destruídas e para que a igreja do Senhor seja destruída. Mas qual foi a promessa que o Senhor fez a Pedro? As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Quando as nações se levantam, quando o mundo se levanta, quando o inimigo se levanta, fazendo planos para que as pessoas percam o temor do Senhor e para que a igreja não seja vitoriosa, para retardar o avivamento e a volta do Senhor Jesus, o Senhor zomba deles do céu. O Senhor zomba deles do céu. Eu vou ler aqui Salmo 2. Não precisa de você abrir, não, mas no Salmo capítulo 2, fala que os reis da terra levantam-se e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o ungido do Messias, e contra o Messias. E eles dizem assim: rompamos seus laços e sacudamos de nós as suas cordas de controle. Esse é o tempo que nós estamos vivendo. Salmos 2, em que o inimigo, em que as nações, em que as pessoas têm dito: vamos romper essas cordas, não somos marionetes, não precisamos seguir o que essas pessoas falam, que Jesus que nada, não acreditamos que Jesus morreu e ressuscitou, não acreditamos na segunda vinda desse Jesus e não acreditamos nos sinais e prodígios sobre os quais esse povo fala. Diga misericórdia, Senhor. Mas o Senhor ri dos céus. Salmos continua dizendo: aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles em grande desprezo. Diga comigo assim: em tempos de Salmos 2, precisamos buscar a resposta de Joel 2 para viver Atos 2. Entenderam? Em tempos de Salmos 2, precisamos buscar a resposta de Joel 2 para viver Atos 2. O que Joel 2 fala? Nos últimos dias, o Senhor derramaria seu Espírito sobre toda a carne. Avivamento, diga. Avivamento. Mas como nós podemos receber este avivamento? O que a igreja precisa fazer? E eu quero falar nessa noite sobre a igreja de Atos, porque a igreja de Atos, ela viveu esse período antes do avivamento e depois do avivamento. Em Atos 2, só um minutinho. Em Atos 1:8, Jesus já tinha ressuscitado e ele estava junto com os seus discípulos. E ele falou com eles assim, põe aqui para mim Atos 1:8, Renato, por favor.
Atos 1:8. Mas recebereis a virtude, ou a habilidade, a capacidade e a força. Diga, habilidade, capacidade e força do Espírito Santo, que há de vir sobre vocês, e sereis minha testemunha tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Foi isso que Jesus disse aos discípulos em Atos 1. Jesus disse para eles: vocês vão receber poder de Deus. Você pode dizer isso para quem está perto de você? Você vai receber poder de Deus. Diga capacidade, habilidade e poder do Espírito. Você crê? Diga para ele: eu creio. E sabe qual foi a resposta dos discípulos a eles? Antes disso, a palavra usada para poder nesse versículo é dunamis. Dunamis significa poder, mas um poder gerador. Imagine um motor que vai gerando energia para que o carro rode. Amém? O poder do Espírito que foi prometido e que seria derramado era um poder que geraria vida e avivamento sobre a igreja. Diga graças a Deus. O poder que o Senhor promete sobre nós em Joel 2 é um poder que vai trazer avivamento. Joel 2 diz que os nossos filhos e nossas filhas sonhariam, profetizariam, que os nossos jovens teriam visões, que os nossos velhos voltariam a sonhar, que até sobre os nossos servos seria derramado o Espírito de Deus. Um avivamento sobre todas as classes, um avivamento sobre todas as idades, sobre todas as raças, sobre todos os sexos, um avivamento que atinge dos bebês até os maiores, até os anciãos. Essa é a promessa de Deus. Essa foi a promessa de Jesus ao dizer aos discípulos: daqui um tempinho vai ser derramado sobre vocês poder de Deus. A reação dos discípulos foi a mesma da igreja. Daqui a pouquinho vai ser derramado sobre vocês poder de Deus. Olha! Só que os discípulos fizeram como da primeira vez que eu falei. Ficaram. E um deles perguntou a Jesus: mestre, vai ser nesse tempo que o Senhor vai restaurar o reino dos céus aqui na terra? A preocupação dos discípulos era com o reino físico. O reino de um rei que se assentaria no trono de Davi. O reino de um rei que destronaria os romanos. O reino de um rei que tiraria os impostos que eles pagavam. E Jesus estava falando: vocês vão receber poder vindo do Espírito Santo, porque João batizava com água para a remissão dos pecados, mas eu vou batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo. Glória a Deus! Mas a preocupação dos discípulos naquele momento é: e o reino físico? Quando é que o Senhor vai restaurar o reino? Quando é que o Senhor vai restaurar o reino de Deus? Depois de uma promessa linda como essa, a preocupação deles ainda era com as coisas deste mundo. Ainda era com as coisas deste mundo. E o Senhor falou com eles: fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Amém? Fiquem em Jerusalém. Jerusalém era o último lugar que os discípulos queriam ficar. Jerusalém era o lugar da vergonha deles. Jerusalém foi o lugar onde Pedro negou Jesus. Jerusalém foi o lugar onde Judas traiu Jesus. Jerusalém foi o lugar onde as pessoas que seguiam a Jesus
pelos milagres, o abandonaram com medo de serem crucificadas. Jerusalém significava vergonha naquele momento. Mas o Senhor Jesus disse para eles: fiquem até que sejam revestidos de poder. Ou seja, no lugar onde existia vergonha, haverá dupla honra. Você pode dizer isso? Dupla honra. Aleluia! E ele falou: fique. Acabou de entregar uma promessa linda. E os discípulos preocupados. Sabe por quê, igreja? E eu vou tratar os discípulos como a igreja. A igreja ainda não tinha se reunido como igreja. Os discípulos tinham se reunido com Jesus, depois que ele tinha ressuscitado, e Jesus tinha dito várias coisas e ministrado sobre a vida deles. Mas como igreja, o nome igreja ainda não tinha sido proferido. Como igreja, os discípulos em Atos 1, ainda não tinham sido revestidos de poder. Então havia algumas características nesses discípulos, havia algumas características nos seguidores de Deus, havia uma característica naquela igreja de Atos 1, que era, a igreja de Atos 1 era secularista. Quando? Olha para mim que eu estou mais bonita hoje. É lindo o uniforme deles, mas olha para mim. Na hora da ceia, vocês olham os irmãos. A igreja em Atos 1 era secularista. Ela estava preocupada com aquele tempo. Sendo que Jesus falava assim: o meu reino não é deste mundo. Eu já disse para vocês, meu reino não é desse mundo. Vocês continuam preocupados com o que há de comer, com o que há de vestir. Deixem todas essas preocupações nas mãos do Senhor. Ele vai cuidar de vocês. Mas os discípulos, naquele momento, ainda eram secularistas. Diga assim: o Pai sabe quando vai acontecer. A igreja daquele tempo, em Atos 1, era tradicionalista. Ela gostava, assim como os judeus eles são cheios de tradições. Então os discípulos continuaram seguindo essas tradições. E a igreja começou com certas tradições. Por exemplo, Judas traiu Jesus. Judas havia morrido. Quando os discípulos se reuniram, Pedro, sempre Pedro, nunca ninguém além de Pedro, foi o primeiro a dar uma nota, e aí ele falou assim: olha, Judas morreu, então nós temos que colocar outro no lugar dele. Quem disse isso? Quem falou para os discípulos que tinha que colocar outra pessoa no lugar de Judas? Quem falou isso? E aí, como bons judeus que eles eram, fala, vamos... Aí ainda Pedro colocou ainda a seguinte situação: essa pessoa que vai suceder Judas tem que ser alguém que foi batizado por João no Jordão e que segue junto com a gente, que seguiu a Jesus durante todo esse tempo também. E aí eles lançaram a sorte, e a sorte caiu sobre Matias. E Matias ficou no lugar de Judas. Por que que tinha que ser 12? Quem disse que tinha que continuar sendo 12? Jesus não deixou nada disso, nenhum comando, ela era tradicionalista. Não, com essa pessoa eu não faço louvor. Não, os irmãos que tocam nunca vão poder subir aqui para pregar. Ih, nem sei se eles são crentes. Diga, tá amarrado os que tocaram. Vai, vocês vão deixar eu difamar vocês assim? Tradicionalistas. O nosso culto tem que ter abertura, louvor, oferta, palavra, despedir. Nós nos tornamos tradicionalistas. Lembram daquele culto maravilhoso que o pastor Carlos não conseguiu pregar há poucos dias atrás? O Espírito se moveu sobre a igreja. Não abaixa meu retorno não, senão eu fico doida. O Espírito se moveu sobre a igreja. E o Espírito trouxe a revelação que queria trazer naquele dia. Não precisou de homens.
Não precisou de Matias. Não precisou dos 12. Era poder de Deus. Não precisou do pastor nesse dia. Diga, era poder de Deus. A igreja de Atos 1 seguia tradições. A igreja de Atos 1, além de secularista, diga comigo assim, olha, o Pai sabe, e somente o Pai sabe como fazer. Se ainda não tivemos direção, eu não estou falando mal do andamento do culto, não, irmãos, eu quero que vocês entendam, tá? Se Deus ainda não disse, não trouxe uma direção de mude alguma coisa, nós continuamos fazendo, nós continuamos seguindo o nosso rito no culto. Mas a direção e o como fazer é de Deus. E o dia que Ele quer quebrar isso tudo aqui e falar, ninguém toca, ninguém canta, ninguém faz nada, é só Shekinah, vai ser só Shekinah. E eu aguardo ansiosamente por esse dia. Eu aguardo ansiosamente pela manifestação da glória de Deus no nosso meio, de forma que a gente não consiga ficar de pé, assim como aconteceu na inauguração do tabernáculo. Amém? Glória a Deus. E, por fim, a igreja era materialista. Estava preocupada, os discípulos estavam preocupados em continuar pagando o imposto. Estavam preocupados em continuar sobre o domínio de Roma. Estavam preocupados com as coisas deste mundo. Diga assim, o Pai vai fazer com poder. Fala para a pessoa que está perto de você, poder de Deus sobre a sua vida. Quando, como, eu não sei, mas é com poder de Deus sobre a sua vida. Você pode pôr a mão sobre a cabeça ou sobre o ombro dessa pessoa e dizer, como e quando, eu não sei, mas eu declaro o poder de Deus sobre a sua vida. Aleluia! Avivamento! As prioridades precisam mudar. A prioridade da igreja que estava reunida em Atos 1 precisava mudar. Sabe como que aquele discípulo se comportou? Como uma pessoa que recebe uma herança. Sabe a pessoa que recebe uma herança? E aí, o pai, que era um homem muito sensato, deixou uma casa para cada filho. Diga, glória a Deus, eu chego lá. Mas aquele filho mais dodói, fala assim, mas a louça da mamãe tem que ficar comigo. Aquele enxoval que mamãe e vovó bordaram à mão, tem que ficar comigo. Recebeu a melhor casa. Morava na zona sul de Belo Horizonte. Mas a louça da mamãe tem que ficar comigo. Jesus disse aos discípulos, olha aqui, vocês vão ser revestidos de poder. Fiquem em Jerusalém. Ganhei uma casa. Eles, não, mas eu quero a louça da mamãe. E a louça da mamãe, quando é que vai ser? Entenderam, igreja? Jesus deu a maior promessa. Olha, agora eu não vou mais estar fisicamente entre vocês, mas eu vou habitar dentro de vocês. Mas e a louça da mamãe, com quem que vai ficar? Essa foi a resposta dos discípulos. Diga assim, a igreja, reunida em Atos 1, precisava de poder de Deus. Aleluia. E a igreja reunida em Atos 1. Engraçado que Jesus, quando ele ressuscitou, ele apareceu várias vezes para várias pessoas.
E a Bíblia fala que, inclusive, em uma reunião, ele apareceu para 500 discípulos de uma só vez. 500, fala 500. Mas, quantos permaneceram em Jerusalém, orando e esperando a promessa do Espírito Santo? 120. Cadê o resto? Onde estavam as outras pessoas? Cadê o resto da igreja? Quem permaneceu com as lamparinas acesas? Jesus já tinha contado uma parábola para eles. Presta atenção, o noivo vai passar e quem não tiver óleo, azeite, quem não buscar o suficiente, não vai entrar nas bodas do Cordeiro. Lembram dessa parábola? Das virgens? Eles já tinham ouvido do próprio Jesus. E mesmo assim, dos 500, apenas 120 ficaram em Jerusalém. E aguardaram pela promessa do Espírito Santo. Diga assim, eu não quero permanecer como a igreja de Atos 1. Eu não quero. Eu não quero ser materialista. Eu não quero ser tradicionalista. Eu não quero ser secularista. Eu não quero para achar. Eu não posso exigir que Deus cumpra a minha agenda. É a agenda dele. Mas eu quero ser revestida de poder. Todos os dias. Avivamento. Todos os dias. Diga, eu quero que a promessa de Joel 2 se cumpra na minha vida. E eu quero viver Atos 2 todos os dias. Aleluia. Eu quero viver Atos 2 todos os dias. Eu quero viver. Jesus entregou aquela promessa maravilhosa e as pessoas que ficaram e que receberam do poder do Espírito Santo foram transformadas. Leia lá em Atos 2. Atos capítulo 2, versículo 1. Chegando o dia de Pentecostes, estavam, diga todos, reunidos no mesmo lugar. Repentinamente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistos línguas repartidas como de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. E todos, diga todos, foram cheios. Diga, todos foram cheios. Fala para quem está perto de você, todos serão cheios. Nós seremos cheios. Todos foram cheios do poder de Deus. E começaram a falar em outras línguas. Não vou entrar no quesito se era língua estranha ou se era língua estrangeira. O importante é que quem estava do lado de fora começou cada um a ouvir aquilo na sua própria língua e entender. Poder de Deus. Transformação. Transformação pelo poder de Deus. Deus quer nos reunir no mesmo lugar. Deus quer nos reunir no mesmo propósito. E só depois que a igreja recebeu o batismo com o Espírito Santo é que ela começou a andar no mesmo propósito. Depois de Atos capítulo 2, versículo 1, lá no versículo 42 falam que eles estavam unânimes. Diga comigo, unânimes. Diga, um só Deus, uma só fé, um só Espírito, um só corpo. Unânimes buscando ao Senhor, ajudando uns aos outros. Mas isso só é possível através do poder de Deus. Avivamento não é só manifestação física. Avivamento não é somente falar em línguas dentro da igreja ou profetizar.
Avivamento não é somente certos dons do Espírito Santo. Diga assim, são todos. Dom de pregar, o dom de cuidar, o dom de pastorear, o dom de... Vamos lá, quem estava vindo, quem está vindo às quartas-feiras, vai me ajudar a lembrar, né, dos dons do Espírito Santo. Dom de cura, dom de profecia, dom de falar em línguas, traduzir as línguas, que mais? Maravilhas, que mais? Fé? Hã? Interpretação, é isso? Tá. Dons do Espírito Santo. E aqueles dons do Espírito Santo derramados sobre a igreja de Atos se transformou, fez com que a igreja de Atos se transformasse numa comunidade de fé. Avivamento é transformação de vida. Qual é a principal marca de um avivamento? Transformação de vida. Quem deve vai lá e paga. Quem ofendeu vai lá e pede perdão. Quem batia não bate mais. Quem bebia não bebe mais. Quem falava mal do outro não fala mais. Mudança de dentro para fora, ao ponto que eles contavam com a simpatia de todo o povo. Porque eles viram mudança na vida deles. O povo começou a ver e começou a sentir que avivamento não era somente aquela falação em línguas que eles tinham visto, mas avivamento era mudança de comportamento. Eu já disse isso em outras pregações e eu torno a dizer, adianta eu ser uma bênção aqui e lá fora não dar o exemplo devido? Adianta eu ser uma bênção aqui e lá fora maldizer as pessoas? Adianta eu ser uma bênção aqui e não dar o testemunho de quem Cristo é lá fora? Diga, nossas vidas precisam ser transformadas e avivadas pelo poder de Deus. Aleluia, glória a Deus. A essência da igreja precisava mudar. As prioridades dos discípulos precisavam mudar. Eles precisavam entender que por Ele, para Ele, são todas as coisas. Dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Depois que o Espírito Santo foi derramado sobre aquele povo, sobre as pessoas que estavam reunidas, as coisas mudaram tanto que nunca mais os discípulos tiraram a sorte para decidir qualquer coisa. A Bíblia fala assim, que quando eles iam dar resposta sobre alguma coisa que era perguntada a eles, eles diziam assim, nós oramos e pareceu-me bem a mim e ao Espírito Santo fazer dessa maneira. Quantos nós vivemos dessa forma? Quantos de nós procuramos primeiro ouvir a voz do Espírito para decidir as coisas? Mas, Carla, eu sei como fazer. Mas o momento, a forma, o tempo, a forma e o que? Somente o Pai sabe. Você pode dizer? O que vai fazer? Como vai fazer? E quando vai fazer? Somente o Pai sabe. Somente o Pai sabe. E depois que os discípulos foram revestidos de poder, a gente vê em Atos 3, Pedro e João indo ao templo para fazer o que, igreja? Orar. Eles não abandonaram aquilo que é fundamento da fé. Era uma igreja antes tradicionalista, que tirava a sorte para as coisas, mas foi revestida de poder e o Espírito passou a dar discernimento. Então Pedro e João foram ao templo fazer o que mesmo, irmão Juca? Orar. Não precisa mais do culto de sexta-feira, não, pensa só. Nós já temos culto quarta, tem rede de mulheres terça, uma terça por mês.
Agora nós temos discipulado uma vez por semana. Quem participa da célula também tem o dia da célula. E aí no sábado, às vezes, uma vez no mês, tem a rede de jovens, ou células de jovens, tem programação. E aí no domingo nós temos escola bíblica dominical. E à noite nós temos culto novamente. Para que o culto de oração? Diga, porque é fundamento da fé. Não pode ser abalado. Você pode falar isso com quem está perto de você para ele entender. Você entendeu? Fala com ele, você entendeu? Fundamento da fé. Não pode ser abalado. Quantas vezes esse ano você vê o culto de oração? Não levanta a mão e não responde. Não quero expor ninguém. Fundamentos da fé. Ah, mas lá só tem velho, Carla. É, porque eles entendem a importância de ter raízes. Eles entendem a importância de ter raízes. Fundamentos da fé. Em Atos 3, Pedro e João entram no templo. E aí na porta do templo eles veem um homem que era paralítico desde a nascença. Nasceu daquela forma. Nunca havia andado. Amém? Lembram dessa passagem? Amém ou não amém? Pedro olhou para aquele homem. E aquele homem pediu a esmola, olhando para Pedro, na esperança de receber alguma coisa em troca. Pedro olhou para ele e falou assim: olha, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Poder de Deus. Poder de Deus, ao ponto de que a sombra de Pedro curava os enfermos. Poder de Deus. Porque quando a igreja foi revestida de poder em Atos 2, a essência de Deus foi derramada sobre aquela igreja e ela mudou o seu comportamento. Vamos ler lá, Atos capítulo 3, versículo 1. Atos capítulo 3, versículo 1. Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, à nona, cerca de 3 da tarde. E eis que um homem vinha sendo carregado. Ele era coxo desde o ventre de sua mãe. E todos os dias o colocavam à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Quando ele viu Pedro e João prestes a entrar no templo, pediu-lhes uma esmola. Eles olharam para ele e Pedro disse: olha para nós. Pedro disse o quê? Olha para nós. Presta atenção aqui em mim. Eles olharam para ele e Pedro. E o homem olhou atentamente para eles, esperando receber alguma coisa. Versículo 6. Pedro disse-lhe: não tenho prata nem ouro ou dinheiro, mas o que eu tenho isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Ele então tomou pela mão direita, levantou e prontamente os seus pés ficaram firmados. Ele de um salto pôs-se de pé e andou e começou a andar entre as pessoas. Entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. Diga, andando, saltando e louvando a Deus. A igreja de Atos 3 avançava em oração. Nós somos um exército, mas um exército que só avança de joelhos. Nós somos um exército que só pode vencer as suas guerras em oração. Tem um hino que fala assim: é assim que eu luto as minhas guerras. Já ouviram? Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Porque a Bíblia fala que ele dará ordem aos seus anjos para nos guardar. Mas ele dará essa ordem quando nós o
Quando nós orarmos e buscarmos. Então diga comigo, a igreja de Atos 3. Não, fala com convicção. Eu sei que vocês não gostam de ficar repetindo, não. Mas eu gosto que repete para prestar atenção, para chamar a atenção de vocês. Então diga assim, a igreja de Atos 3 era uma igreja avivada, porque ela caminhava em oração. A igreja de Atos 3, irmãos, ela ia onde os outros não iam. O homem que estava lá, todo dia estava naquela porta, pedindo esmola. Ninguém nunca tinha se importado com o estado dele. Só faziam o que sentiam que era obrigação. Sabia que existia uma lei entre os judeus em que eles eram obrigados a dar esmola? E com isso ele recebia um desconto nos impostos? Quer dizer, isso é esmola ou não é? Eles estão ajudando a pessoa ou não? Mas esperando algo em troca. Então os judeus simplesmente iam lá e davam a ele um dinheirinho. A igreja revestida de poder, a igreja avivada, ela vai onde os outros não vão. Eu me importo com as pessoas. Eu me dou pelas pessoas. Eu peço a Deus, me plante em lugar onde não tem nenhum crente para ouvir a tua mensagem. Porque pregar a mensagem de Deus, onde tem muito crente reunido, é fácil, igreja. É fácil. Agora, as pessoas que estão acostumadas a pregar aqui, quando você vai em uma igreja que ninguém presta atenção, ninguém dá um glória a Deus, ninguém dá um aleluia, ninguém repete nada que você fala, é bom pregar? Seja honesto. Não. Jonas não quis ir para Nínive porque ele sabia que lá ele poderia ser morto. E porque a palavra não ia ser ouvida. Jonas deixou que o seu orgulho vencesse a palavra de Deus sobre a vida dele. E nenhum pregador gosta, mas a igreja avivada gosta de ir aonde os outros não foram ainda. A igreja avivada, nós, a igreja do Senhor Jesus, temos que ir onde as pessoas carecem da glória de Deus. Você tem a igreja, a glória de Deus? Você tem a glória de Deus? Você tem a glória de Deus? Então vá onde os outros não têm essa mesma glória. Vá até onde as pessoas carecem da glória de Deus. Eu falei isso com o Senhor esse ano. Falei, Deus, eu não sou apaixonada por missões, mas todo crente deve ser um missionário e pregar a palavra do Senhor. E eu tenho pregado muito nas igrejas. É para crente. Eu quero ser influência na vida daquele que ainda não tem a tua palavra guardada no coração. Eu quero ser influência de Deus na vida daqueles que ainda não ouviram e não conhecem o Senhor Jesus. Quem já fez essa oração para o Senhor? Senhor, no meu trabalho, me coloca perto de gente incrédula. Eu quero ser influenciador dessas pessoas. Eu quero apresentar Cristo para essas pessoas. Senhor, me leva a lugares onde as pessoas precisam da tua cura, da tua libertação, da tua palavra. Você pode orar isso nessa noite? Você pode mesmo? Amém? Então vamos ficar de pé. Nós vamos orar agora. E você sabe o lugar onde você pode ser um influenciador da palavra de Deus. E se você não sabe ainda onde você vai falar, Senhor, eu não quero sair daqui nessa noite sem saber a direção que o teu Espírito tem para mim. Eu quero ir onde a glória do Senhor ainda não foi manifestada. Você pode dizer isso? Feche seus olhos e ore comigo. Deus Deus, eu quero ir onde a tua glória ainda não foi manifestada. Senhor Deus, eu quero falar para aquele que carece da tua glória. Senhor Deus, usa-me conforme a tua vontade. Aviva a tua igreja nessa noite, Senhor. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Aleluia. Aleluia. Mas pode sentar que não acabou ainda não.
Pode sentar que não acabou ainda não. Eu só desafiei você porque eu quero que o Senhor plante no seu coração e te dê a direção, a semente do que Ele vai fazer. A igreja olha para onde os outros não olham. O olhar da igreja avivada é para aquele que precisa e não só para o que tem. Eles podiam fechar o clubinho deles. Ah, não, só pode fazer parte dessa igreja quem é assim, quem é assado, quem não faz isso, quem não faz aquilo, quem não tem isso, quem não tem aquilo. O clubinho fechado, sabe? Aquele clubinho de crente. Queridos, quantos amigos não cristãos você tem e convive com eles diariamente? Ou de tempos em tempos? Ou o seu clubinho é só cristão? Amigos de verdade. Não é só o conhecido, não. Quantas pessoas no seu trabalho não confessam Jesus? Quantas pessoas no seu trabalho nunca tiveram uma experiência com Deus? Então, o que você está fazendo lá? Você está sendo uma igreja materialista, que está lá só por causa do dinheiro para sobreviver nessa terra. Se a sua profissão não serve para glorificar o Senhor Jesus, você está fazendo o evangelho errado. Você pode dizer isso para quem está perto de você? Se a sua profissão, se o seu trabalho não glorifica Jesus, você está fazendo o evangelho errado. A igreja resgata todos e não faz acepção de pessoas. E por último, a igreja avivada sabe o que tem e confessa o nome. Você pode dizer o nome nessa noite? Jesus. Você pode dizer mais alto? Jesus. A igreja avivada sabe o que tem e confessa o nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não é Espírito Santo de Deus 1, Espírito de Deus 2, Espírito Santo de Deus 3. Em nome do Senhor Jesus. Eu vos batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A igreja avivada confessa o nome e sabe que o poder vem do alto. A igreja avivada confessa o nome do Filho, Jesus o Nazareno. Jesus o Nazareno. Glória a Deus. A igreja avivada faz diferença. No nível que quando Pedro foi pregar, a pregação foi tão revestida de poder, que a Bíblia usa um termo de que as pessoas foram comovidas, mas ela usa um termo como se um punhal tivesse atravessado o coração delas. Eles foram compungidos, eles foram esfaqueados por aquela palavra. E Pedro nada mais fez do que um texto retórico, não foi? Pedro só contou a história e falou sobre a importância do Jesus na história. Essa foi a pregação de Pedro, a primeira dele, assim, em público para todo mundo. Mas o Espírito Santo agiu com tanto poder e glória na vida de Pedro, que as pessoas sentiram a palavra atravessando o seu coração, e elas mesmas perguntaram: o que nós devemos fazer para alcançar essa graça? A igreja avivada não tem que falar com as pessoas: aceita Jesus, larga seus vícios, faz isso, faz aquilo, segue o manual de regras. A igreja avivada tem que pregar a palavra com poder, tem que viver com poder, e as próprias pessoas virão até nós com fome e com sede desse poder de Deus. Ora, baixeira e anda lá, balaça. Eu quero, você pode dizer isso, eu quero. Rabaxeira e anda lá, balaça.
Eu quero o poder de Deus sobre a minha vida. Como nós podemos resgatar esse fogo, esse poder? Nós já somos batizados pelo Espírito Santo. Nós já recebemos dons que vêm do Espírito Santo. Não é só porque você não fala em línguas que o Espírito Santo ainda não te visitou. Diga, eu tenho o Espírito Santo em mim. Porque você recebeu a Cristo. E Ele e o Espírito são um, assim como o Pai, Jesus e o Espírito são um. Você tem o Espírito Santo dentro de você. Basta buscá-lo para que você seja revestido de poder. Eu quero, Senhor, eu quero ser revestido de poder. Eu quero, Senhor, eu quero ser revestido de poder. Como eu faço para ser revestido de poder, igreja? Eu já tenho o Espírito Santo dentro de mim. Eu já tenho o Espírito Santo dentro de mim. Mas para que a glória de Deus se manifeste em nossas vidas, nós precisamos buscar a resposta de Joel 2. Joel 2 fala que nos últimos dias o Espírito seria derramado sobre toda a carne, mas ele fala assim, depois de todas essas coisas, já pararam para ler isso? O versículo começa assim, depois que todas essas coisas acontecerem, eu derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Que coisas? E aí, Joel capítulo 2 começa falando sobre um chamado ao arrependimento. Um chamado ao arrependimento. Sabe o que o profeta fala? Tirem as crianças do peito da mãe. Tirem os noivos de dentro de suas câmaras de núpcias. Tirem os trabalhadores do campo. Tirem as mulheres de seus afazeres de casa. Tragam todos eles ao templo, porque eu estou convocando uma assembleia solene. Nós precisamos buscar ao Senhor. Foi isso que o profeta falou. E a palavra que ele utilizou para descrever a assembleia solene foi eclesia, que significa igreja. Em Joel 2, a profecia não era só sobre o povo de Israel, diga, era sobre a igreja. Deus já estava deixando uma profecia sobre a igreja. Venham, arrependam-se, venham, ouça a palavra. Pedro disse na pregação dele, arrependam-se. Arrependam-se e confesse que Jesus, o Nazareno, é o Filho de Deus. E o profeta Joel disse, essas coisas acontecerão depois que nós nos arrependermos. Venham as mulheres nessa noite, você pode dizer isso? Venham, fica de pé as mulheres. Venham as mulheres nessa noite, venham, todas as mulheres. Olha para uma mulher que está perto de você e fala, você é mais que especial. E não é balela não, fala com ela. Nós fomos escolhidas como as primeiras a receber a notícia da ressurreição de Cristo. Nós fomos escolhidas para anunciar a boa nova da salvação, a boa nova da ressurreição. Então recebe nessa noite poder de Deus, audácia, intrepidez, coragem e se arrependa junto comigo. E o Espírito seria derramado sobre os homens. Levantem-se os homens agora. Saiam, pode ficar de pé as mulheres, continue de pé. Saiam todos os homens do seu trabalho. Saiam todos os homens das suas preocupações. Saiam todos os homens daquilo que te prende nessa terra. Se arrependa e venha viver o poder de Deus sobre a sua vida. Os homens podem, de 2 em 2 aí. Pega um homem que está perto de você aí, pega na mão dele. Pega forte, assim, mostra que você é macho.
Pega forte, aperta a mão dele aí, ó. Aperta. E as mulheres continuam aí junto com a sua parceira aí de oração. Pega forte na mão dele e fala assim: seja forte e corajoso. Não tenha medo. Não fique com medo no seu entendimento. Porque o Senhor Deus é contigo. Por onde quer que você for. Recebe poder de Deus nessa noite. Recebe poder de Deus nessa noite. Para baixar e cantar balás. E as crianças de pé agora, todas as crianças. Pega uma criança e bota a mão sobre a cabeça dela. Põe a mão sobre as crianças. E diga para ela assim: receba nessa noite poder de Deus sobre a sua vida. Espírito de quebrantamento. Espírito de quebrantamento. Avivamento sobre a tua vida, criança. Porque você, movido no poder de Deus, vai profetizar. Nós declaramos nessa igreja uma geração de profetas. Rabaxeri andelabaxeri cantelabalás. Rabalacheri andelabalás. Nós vamos orar nessa noite para que o espírito de Joel 2, o espírito de arrependimento venha sobre nós. Para viver o avivamento. Para viver o avivamento de Atos 2, nós precisamos nos arrepender. Pedro disse para aquele povo, o povo perguntou para ele: o que é que eu faço para ter esse poder de Deus? Arrependam-se e confessem que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Se arrependa nessa noite, igreja. Bota a mão sobre a cabeça dos seus filhos. Bota a mão sobre a cabeça da sua esposa. Coloque a mão sobre a cabeça dos seus pais. Uns abençoando os outros. Espírito de quebrantamento venha sobre nós. Espírito de quebrantamento. Espírito de quebrantamento venha sobre nós. Espírito de quebrantamento. Como aconteceu em Joel. Aviva-nos. Aviva-nos. Aviva-nos, Senhor. Como aconteceu naquele tempo. Vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer por essa igreja o que ninguém viu. Vem fazer sobre as mulheres e os homens. Vamos fazer nessa noite como Joel 2 fala. Não se apegue só ao derramar do Espírito, não. Venha sobre nós, Espírito de quebrantamento. Espírito de quebrantamento. Espírito de quebrantamento da parte de Deus. Ore agora, e você que já foi batizado em línguas, ore em línguas para a sua edificação. Ore sobre quem está perto de você. Declare o poder de Deus sobre a vida dela. Que nós sejamos revestidos por esse poder nessa noite. Rabaxere, gandalabalachere, cantelabalás. Recantelabalachere, andelabalás. Ei! Espírito de vida! Espírito de Deus! Checantelabalás! Ei! Esse lugar. Labalabalás! Relabaxerene! Ei, Espírito de Deus! Te damos liberdade. Vem nos batizar! Que caia teu Com Espírito. Espírito e com fogo! O fogo de Deus sobre nós! Enche esse ambiente. Profeta de Deus! Enche esse lugar. Não se contenha nessa noite! Sai do seu lugar e entrega ao Senhor o que o Senhor mandou você Te entregar! damos liberdade. Que caia teu Espírito.